Vamos abrir nossas Bíblias. Nosso assunto, o poder do sangue de Jesus como recurso da graça. Vamos abrir nossas Bíblias, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versos 18 a 20. 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 a 20. Recomendo aos irmãos que leiam e estejam bastante atentos ao que este texto traz para nós. Diz assim a palavra do Senhor: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Louvado, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Senhor, nós estamos na Tua presença e reconhecemos a nossa condição naquilo que a Tua palavra fala. A nossa vã maneira de viver, Senhor, deixamos para trás no dia em que Te conhecemos, em que fomos lavados por este sangue glorioso, sangue precioso, que nos deu uma visão que nunca tivemos antes, que foi a visão da Tua eternidade. Nós Te adoramos por isso, por esta dádiva, em nome do Senhor Jesus. A igreja pode sentar. Glória a Deus. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o teu sangue que por nós ali ele verteu.
mais alvos que a neve, o teu sangue nos corta, Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Jesus, aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, vejam que contraste, o grande contraste que nós encontramos quando acabamos de louvar ao Senhor com este louvor, que fala da nossa realidade, que fala da experiência que nós estamos vivendo todos os dias, daquilo que um dia Deus revelou a cada um de nós, em relação àquilo que éramos, que a palavra mostra o que éramos. Nós vimos de uma vã maneira de viver, mas hoje nós podemos dizer, somos mais alvos do que a neve, porque o sangue de Jesus nos proporcionou isso. É amor, é o grande amor de Deus. E é por isso que a própria palavra nos mostra que este amor excede a toda a compreensão humana. Não há lógica, não há razão que possa explicar um amor tão grande assim, que transformou aqueles que, como nós, éramos tão fúteis no nosso pecado, remidos e lavados no sangue do Cordeiro. Eu imagino o diálogo de Deus na eternidade, quando antes da fundação do mundo, de todas as coisas, quando no projeto de Deus na eternidade, estava ali a Trindade conversando. Porque a palavra diz assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. No projeto de Deus na Trindade, Deus estava elaborando o homem e elaborando um projeto de vida para que ele se revelasse a este homem. No projeto de Deus, Ele nos deu o direito de escolher. Ele nos deu liberdade. Nos deu o que nós chamamos de livre-arbítrio, de escolher e decidir todas as coisas a respeito da nossa vida. Eu tenho esse direito, você, cada um de nós tem. Nesse direito estava incluído até mesmo o direito de aceitar ou rejeitar este amor. E um amor que é tão grande que só de nos prostrarmos e clamarmos, sentimos esse amor inundando o nosso ser. Mas Deus nos deu o direito de rejeitar também. Mas Ele não. No seu incondicional amor, Ele escolheu nos amar. Mas para que o homem pudesse fazer uma escolha, porque o homem só pode escolher aquilo que ele conhece, Deus tinha que se revelar a ele. Deus tinha que se apresentar a ele. E Deus usa uma figura tremenda para se apresentar a ele como um Deus que ama. E a figura que Deus usou, e os irmãos vão ver ao longo desta aula, para revelar, para tentar mostrar ao homem este amor, foi através do sangue. O sangue que foi vertido no Calvário. Então nós podemos dizer que o resultado deste amor tão grande, não podia ser expresso por algo menor do que o sangue, que é a vida. Mas tem algo que nos deixa muito perplexos. É porque neste livre-arbítrio, muitos têm conhecido este amor e têm rejeitado. Muitos têm vivido este amor, viveram, experimentaram, conheceram este amor e fizeram uma outra opção, decidiram abandonar este amor. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos aqui: não me tenham por agressivo, não sou, mas não posso deixar de dizer isto. Aquele que conheceu este amor, que foi um dia resgatado da sua vã maneira de viver, que viveu a experiência deste sangue, que viveu a experiência desta salvação, que viveu a experiência que há quando nós usamos o sangue de Jesus como recurso da graça, e hoje nega, eu só tenho uma palavra para definir esta pessoa, e a palavra é mentiroso.
mentiroso. Ele é mentiroso porque lá atrás ele nunca viveu e disse que estava vivendo, confessou com seus lábios, mas não tinha essa experiência no coração, então ele era um mentiroso. Ou ele então é um mentiroso hoje porque negou tudo aquilo que ele viveu pela graça e pela misericórdia do Senhor. Então não temos outra palavra. E nós dizemos isso, queridos, porque este amor nos constrange. Ele nos constrange. Nos sentimos envergonhados muitas vezes quando nos lançamos aos pés do Senhor e quando clamamos, e apesar de toda a nossa transgressão, nós temos a confiança, nós temos a certeza de que Ele nos perdoará. E o seu perdão se manifesta na nossa vida, e a sua graça se revela. Que coisa extraordinária! Depois de um dia inteiro, tantas lutas, tribulações, dificuldades, preocupações, quando eu chego na casa dele à noite, trazendo às vezes esta marca e o cansaço também das disputas e das dificuldades do dia, quando eu dobro os meus joelhos, quando você dobra os seus joelhos e você clama pelo sangue de Jesus, o perdão dele vem sobre você. Queridos, tem como explicar? Nós só precisamos aceitar o perdão. É por isso que o lema deste ano, o livro de Atos dos Apóstolos, nos chama muito a atenção. Quando vimos o lema deste ano, nós entendemos a grande operação que Deus quer fazer no meio do seu povo, ainda mais profunda a partir de agora, desse momento. O livro de Atos relata a história da igreja primitiva, a experiência da igreja primitiva, de uma igreja sofrida, de uma igreja perseguida, de uma igreja de dores, de lutas, mas de uma igreja que apesar disso nunca negou o Senhor. Os irmãos sabem por quê? Porque o amor do Senhor estava sobre ela. Quando a promessa de Jesus aos discípulos, eu não vos deixarei órfãos, eu envio sobre vós o meu Espírito, quando essa promessa teve lugar no Pentecostes, o Espírito Santo derramado sobre a vida da igreja, aquele que temia agora não tinha mais medo algum, quem tinha receio agora era ousado na fé. Pedro, que havia negado Jesus, agora era intrépido em pregar a palavra e não tendo a sua própria vida como valor. Ele não teve um arrobo de coragem, ele foi tomado pelo Espírito Santo para um projeto grandioso que Deus tinha a realizar. Mas tem um detalhe. Olha lá o capítulo 5, que fala de Ananias e Safira. Qual foi o resultado do pecado deles? Mentiram ao Senhor, mentiram ao Espírito Santo. Sabe qual foi o resultado na vida deles? A morte. Meus irmãos, negar o sangue é negar o projeto, é negar a salvação. Quem abre mão deste recurso está abrindo mão da sua salvação, porque não há nenhum outro recurso que te leve à presença do Pai, senão o sangue do Cordeiro. O elemento que da eternidade Deus preparou como um elo de ligação para resgatar a mim e a você. Se eu nego este elemento, se eu nego este veículo, eu abro mão da minha salvação. Sabe qual era o segredo da igreja primitiva, irmãos? Corpo e sangue. Por isso Jesus, quando realizou a ceia com seus discípulos, ele falou do corpo e do sangue. Por isso Paulo, quando reuniu a igreja, os discípulos, escreve as suas cartas instruindo a igreja, ele fala do corpo e do sangue. Porque o segredo da igreja era exatamente este. Mas não é difícil nós entendermos isso. Vamos lembrar uma coisa aqui. No Velho Testamento, uma vez ao ano, o pecador se apresentava diante do sumo sacerdote com um cordeiro, não é isso? Cordeiro de um ano, sem mácula, sem mancha, sem defeito. Era o dia da expiação. O que significava isso? Todo o pecado daquele ano, daquele período, ia ser agora expiado diante de Deus. A palavra do Senhor dizia que a alma que pecar, esta morrerá. Então o homem estava debaixo de uma condenação. Mas Deus prepara para ele um resgate. O resgate era o cordeiro. Então naquele dia, ele levava o inocente, o cordeiro era inocente, ele não tinha marca, mancha, culpa, nada. Ele se apresentava diante do sumo sacerdote
pecador. Se imagine você neste lugar agora, se apresentando diante do sumo sacerdote com o cordeiro, e o sacerdote pegava o cordeiro e examinava o cordeiro. Não podia ter mancha, marca, defeito, nada, tinha que ser perfeito. Naquela hora, o cordeiro tomava o seu lugar. O pecador colocava as mãos sobre a cabeça do cordeiro, confessava o seu pecado era transmitido para o cordeiro. E ele, imperfeito, cheio de falhas, cheio de limitações, recebia agora o livramento e o perdão, e o cordeiro morria no seu lugar. Meu irmão, todos os dias nós estamos apresentando esse cordeiro diante do Pai. Você ajoelhou e clamou, você está apresentando o cordeiro diante do Pai. Lá no seu quarto, na sua intimidade, veio a necessidade, veio a luta, veio o problema, você está apresentando o cordeiro diante do Pai. Nós temos levado o cordeiro todos os dias, e ele tem morrido em nosso lugar todos os dias. Então nós podemos dizer que nós não vamos abrir mão do cordeiro, porque ele faz parte deste projeto. O inocente trocava de lugar com o pecador. O inocente morria e você saía liberto. Sabe por que você está aqui hoje? Você sabe por que eu estou aqui hoje? Porque ele morreu no nosso lugar. Sabe por que hoje você pôde ajoelhar e clamar ao Senhor? Seguro, sentindo a segurança, o conforto e o amparo do Senhor? Porque o Cordeiro de Deus morreu no seu lugar, porque ele tomou o seu lugar. Há uma cena que todas as vezes que eu a vejo na palavra me chama muito a atenção. Os irmãos, imaginem o seguinte: Jesus no Calvário, o Cordeiro inocente do Calvário, pronto para morrer por cada um de nós. Um dos atributos de Deus é que ele não está preso ao tempo. Não é isso? Passado, presente e futuro para Deus são a mesma coisa. Onipotente, onipresente, onisciente. Tempo para ele não é contado. Então, irmão, imagine o seguinte: Jesus na cruz do Calvário, lá atrás, naquele dia, e você agora confessando o seu pecado diante do Senhor. E Deus olha da eternidade e vê esses dois momentos como um único momento. E da eternidade Deus está contemplando os dois. Sabe o que acontece? O Pai deixa o Filho na cruz, mas resgata você da morte. A palavra do Senhor diz que trevas caíram sobre a terra naquela hora, mas a luz do Senhor brilhou sobre mim e sobre você. Quando nós fazemos menção deste sangue, e o perdão do Senhor vem sobre cada um de nós. Há um texto na palavra grandioso que diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Não é isso? Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Aquele que anda num caminho reto, este me servirá. E aí você sabe nesta hora o que? Que o olhar do Senhor está sobre você. O olhar de Deus está neste lugar. Aquele que foi criador dos céus e da terra, o Rei do universo, um dia olhou para mim e olhou para você, como diz o louvor. E no seu olhar nós encontramos o amor, no seu olhar nós encontramos o perdão, no seu olhar nós encontramos a misericórdia, no seu olhar nós encontramos a graça, no seu olhar nós encontramos a salvação, nós encontramos a saída, porque o seu olhar nos alcançou. Ele virou o rosto para o seu Filho na cruz, mas o seu olhar está sobre nós todos os dias. Aleluia! É o Rei do universo, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Jesus. Vejam quantas coisas, quantos adjetivos, quantas bênçãos de Deus para nós este louvor nos apresenta, porque é uma realidade. Abençoador, Deus de paz, Consolador. E o homem de
descobre tudo isso através do seu olhar. Algumas pessoas dizem que outros têm propriedade de falar com os olhos, né? Duas pessoas que se conhecem, quando se olham, traduzem toda uma mensagem. Quando o nosso Deus olha para nós, sonda a nossa alma e vê toda a nossa necessidade. E com o seu olhar, Ele transmite a paz que precisamos, transmite o renovo que necessitamos, o consolo que precisamos. Meus queridos, nós falamos deste sangue, nós sabemos que, na verdade, ele fala do Espírito Santo. É o Espírito Santo que está dentro da sua vida. É o Espírito Santo que está dentro da igreja, que está sobre a igreja fiel. Na vida de todos os servos em toda a face da terra. E é por isso então que hoje, quando nós vamos cear, o que a palavra fala para nós no Novo Testamento? Ela fala desses dois elementos tão importantes, o corpo e o sangue. Mas ela traz uma recomendação e ela diz assim: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e tome deste cálice. Examine-se. E acho até interessante, porque alguns ainda parecem não terem entendido o propósito daquele momento da ceia. Costumo dizer em alguns lugares que dia de ceia é dia até de Lázaro, né? Aquele mais sumido, aquele que nunca aparece, ele fica sabendo da ceia. Naquele dia, quem é aquele irmão? Aquele irmão, Lázaro está presente naquele lugar. Mas a ceia que nós participamos com o Senhor, ela é o resultado de toda uma caminhada. Não é uma superstição. Para alguns aquele momento é uma superstição. Eu não posso perder o ano inteiro, mas não posso perder a ceia. Já perdeu. Já perdeu. Porque a nossa mesa é servida todos os dias. O Senhor põe uma mesa maravilhosa, gloriosa para nós todos os dias. Todos os dias nós somos convidados a sentar na mesa com o Senhor. Mas o conselho, examine-se. E o texto que lemos lá no início, o texto inicial: fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas nos examinamos todos os dias, porque nós não queremos mais voltar àquela velha vida. Nós queremos a nova vida que o Senhor nos oferece todos os dias. Lutamos por ela todos os dias. Então, sem o Espírito Santo, sem este amor de Deus, sem essa marca, nós estaremos mortos. Como é que alguém pode falar do amor de Deus sem esta marca? A graça, o perdão, não há como. E a palavra diz ainda: se andarmos na luz, como Ele na luz está, o que é que nós temos? O que nós temos, queridos? Comunhão. Comunhão somente com Ele, comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nós precisamos desta comunhão. A igreja primitiva não vivia, não abria mão daquela comunhão. Quando Pedro estava preso atrás das grades, esperando o momento da sua morte, da sua condenação, a igreja que tinha o mesmo espírito que ele, que vivia do mesmo corpo, da mesma comunhão, a palavra diz que a igreja estava junta, orando, clamando, intercedendo. E o que foi que o Senhor fez pelo clamor da igreja? O Senhor mandou o anjo ir até onde Pedro estava, e Pedro foi livre daquelas grades. De quem foi a vitória? Foi uma grande vitória de Pedro? Foi uma grande vitória da igreja, porque a igreja percebia, vivia todos os dias que aquela igreja não estava abandonada. Por maior que fosse a perseguição, por maior que fosse a luta que eles estavam travando, a igreja não estava abandonada, muito pelo contrário, ela se fortalecia cada dia mais, porque a palavra diz que cada dia acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Quem estava fazendo isso? Será que as pessoas estavam comovidas de ver um povo simples sendo perseguido? Cada um ia olhar pela sua vida, mas o Espírito Santo estava tocando profundamente nos corações, porque quem estava ao redor estava entendendo que não era algo da razão, que não era algo humano, que não era um arrobo de valentia que fazia com que a igreja seguisse naquele rumo, mas só podia ser a presença de um Deus vivo, de um Deus poderoso.
Então nós nos examinamos. Confesso aos irmãos que às vezes nós vamos fazer esse exame e nós somos conscientes e dizemos: Senhor, no meu julgamento eu estou condenado. Sou tão bom, tão gente boa, que eu já estou condenado. Aí o Senhor fala assim para mim: vá e não peques mais. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos um modelo agora, não é? Examine-se. Nosso modelo é Jesus. O ensinamento que Ele deixou para nós. Um modelo de diaconato, um modelo de ministério, um modelo de louvor. Nós temos um modelo completo. Nós não precisamos inventar nada. Nós temos tudo à nossa disposição hoje. Mas, meus queridos, nós precisamos entender que há uma grande oposição, e essa oposição sempre existiu. A igreja primitiva, estamos falando aqui, repetindo, a igreja primitiva viveu uma grande oposição. Não era uma oposição humana. Homens na sua razão, estavam na sua inveja e ódio, estavam sendo usados, mas não era uma imposição humana. E os irmãos já vão entender o porquê. E é por isso que eu digo para os irmãos aqui agora, pouco mais de 1.000 pessoas aqui dentro, 2.000, não sei. Se no seu coração ainda existe um resquício de dúvida, é hora de dobrar os seus joelhos e clamar ao Senhor. Porque eu só quero uma igreja sem dúvida. Só quero uma igreja convicta. Porque é nessa convicção do sangue de Jesus, do Espírito Santo, que o Senhor nos conduz às maiores vitórias. As maiores pelejas nós enfrentamos, mas cada peleja a qual nós entramos, nós estamos certos da vitória, porque é o Senhor que peleja por nós. É Ele que luta a nossa causa. Veja os irmãos o seguinte: quando Deus foi tirar Israel do Egito, os hebreus do Egito, na última hora, no último momento, as pragas já estavam ali acontecendo, Faraó já estava sendo avisado, o povo todo estava aguardando, mas no último instante veio a revelação. Foi no último instante: Moisés, é agora, é a hora da partida, eu vou tirar o meu povo. Cordeiro morto, sangue passado nas vergas e nos umbrais das portas e janelas, do lado de fora da casa. Israel ia sair, mas Israel não ia sair amedrontado, Israel não ia sair acovardado, Israel não ia sair às pressas, de cabeça baixa, humilhado de forma nenhuma. Israel ia sair com um cântico de vitória, Israel ia sair com a cabeça erguida, Israel ia sair levando os despojos da terra. Meus irmãos, a igreja vai sair. A igreja está prestes a sair, e nós não vamos sair derrotados. Quando Moisés esteve na frente diante de Faraó pela última vez, Faraó fez a grande ameaça dele: Moisés, veja bem, que eu nunca mais vejo o teu rosto, porque no dia em que eu ver o teu rosto, você vai morrer. Eu creio até que Faraó naquela hora deve ter entendido que colocou terror no coração de Moisés. E Moisés disse: Faraó, disseste bem. E quem sabe naquela fração de segundo o Faraó disse assim: consegui colocar medo no coração dele. Aí ele continua e diz: disseste bem, nenhuma unha ficará. Nenhuma unha ficará. A igreja que vai partir não vai deixar nada que é do corpo para trás. Nada que é do corpo vai ficar. Porque fomos selados para este momento, fomos comprados para este momento. Este sangue que nos lava, que nos envolve, que nos fortalece para este momento. Nenhuma unha vai ficar. E quer saber? Faraó não vai ver o nosso rosto mesmo, porque nós não queremos nada com ele. Nós queremos estar face a face com o Senhor. Nós queremos estar face a face com o Salvador. Nós queremos estar face a face com aquele que nos resgatou, com aquele que nos transformou, com aquele que nos limpou, que nos perdoou, que nos curou. É Ele que nós queremos ver face a face. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao Senhor. O Espírito de Deus fala à sua igreja, e nem nos cause
do sangue do Filho Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Cedo bem ou muito em breve, eis que estou à porta e bato. Se abrires, entrarei. Cumprirei minha promessa e o reino serás. Eis o canto de vitória. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Temos o Rei da glória. Temos o Rei Jesus. Meus irmãos, o Senhor disse assim: vendo eu a marca do sangue, passarei sobre vós e nada acontecerá. Quem tinha que ver a marca do sangue era o Senhor. Israel estava dentro da casa, o sangue do lado de fora. Quem tinha que ver a marca do sangue não era o Egito, não era Faraó, não era mais ninguém, era o Senhor, porque aquele era o código, aquele era o segredo do Senhor, de Deus com o seu povo para o momento da partida. Ninguém tem que ver a marca do sangue em você e não vê, e não entende. E é por isso que muitas vezes o familiar não vê, o marido não vê, a esposa não vê, quem sabe, o amigo não vê, o colega de trabalho não vê, mas o Senhor vê a marca do sangue. E vendo eu a marca do sangue, passarei por vós, a vida será preservada. Meus queridos, agora mais do que nunca, é a hora da marca do sangue sobre a vida da igreja. E eu digo finalmente uma coisa para os irmãos aqui. A igreja primitiva, ela teve um grande desafio, que era penetrar no mundo para levar uma mensagem, e a mensagem é: Ele vive. Havia uma grande oposição para que a igreja entrasse no mundo, mas a igreja entrou, ela venceu, e o anúncio foi feito. Mas nós vivemos agora o último momento, é o momento em que a igreja está em outro rumo, é a hora da saída, é a hora da partida. E a mesma oposição que se levantou para impedir que a igreja entrasse no mundo, é a mesma oposição que se levanta agora querendo impedir que a igreja saia. Mas eu digo hoje aqui, nós vamos partir, nós vamos partir. Com o sangue do Cordeiro, nada vai ficar para trás. E todos aqueles que tiverem a marca do sangue do Cordeiro partirão para estar com o Senhor na eternidade. Vamos estar de pé, vamos louvar ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Calamará, secando a labás. Seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Senhor, nós te adoramos, nós bendizemos ao teu nome, por este sangue remidor, por este sangue que nos liberta, por este sangue que nos salvou
e, ó Deus, a cada dia tem agido sobre a vida do teu povo, por esta marca eterna, a marca que nos identifica na tua presença. E agora, Senhor, no instante em que a tua igreja se prepara para o arrebatamento, esta marca está sobre o teu povo, para que tu vejas a tua igreja amada e tu a retires desse mundo, Senhor. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, ó Deus, pelo sangue vertido na cruz por nossas vidas. Nós te adoramos, nós te bendizemos, e agora te pedimos, Senhor, recebe o louvor da tua igreja. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.